Meus caros, vivam esta segunda-feira, tempo muito chuvoso aqui pela Serra da Estrela. Está muita neve, mas também está muita chuva e algum vento. Vai estar assim toda a semana, portanto, se quiserem ver neve, têm a semana toda para o fazer. Eu bem sei que as escolas não estão fechadas, estão abertas e, portanto, é difícil os casais com crianças virem até à Serra da Estrela, mas os que puderem, façam favor. E, entretanto, nós vamos aqui com o nosso telejornal desmontar algumas das patranhas, algumas apenas, porque elas são tantas que é muito difícil desmontá-las todas, as quais o nosso jornalista nos vai brindando todos os dias. Aqui temos o meu último vídeo de ontem, análise sobre o momento político atual, que por acaso foi feito ao vivo, e está tudo aqui no YouTube e na minha página do Facebook. E aqui temos a entrevista de Ventura ao Express Zero, ex-imprensa, e hoje em dia é Zero, em que Ventura diz: eu sou capaz de dizer que aquele imigrante que está ilegal não devia estar cá. Jamais defenderia, jamais, nem violência pessoal, nem física, nem familiar e nem moral. Sobre alguém, sobre quem quer que seja. Sou absolutamente anti-violência. Quem diz isto é Ventura. Não põe na boca dele as palavras que ele não diz. Estas são as palavras que ele diz. É completamente anti-violência. E pode-se defender as coisas sem se fazer violência. Claro que não é isto que depois nós vemos respaldado na comunistação social, em que toda a gente ataca Ventura e chamam-no de fascista para cima e de violento e não sei o quê, e que quer dar cabo da democracia. Estes bandidos que sabem bem que é mentira tudo o que dizem, mas querem influenciar as pessoas mais incautas, mais distraídas, as que não seguem a política, no sentido de votarem contra Ventura nas próximas eleições. Não é votar a favor de ninguém, não interessa quem está do outro lado de lá, podia ser um queijo da serra, podia ser um cão da serra, podia ser qualquer coisa. Desde que votem anti-Ventura, está tudo certo, ganhe quem ganhar, isso é o que menos interessa, seguro não é importante para ninguém, para nenhum dos seus seguidores. É importante é derrotar Ventura, isso é que é importante. E esta é a entrevista de ontem no canal Now, que eu pus no meu canal também do YouTube uma parte e cortaram-me, como é óbvio, mas aqui entende-se porquê, porque não devia ser, mas há direitos de autor, embora a Now não tenha direitos de autor sobre aquilo que André Ventura diz. Mas enfim, tem direito sobre o programa. A Serra da Estrela está fechada, mas agora até já está aberta até ao Sabugueiro, e diz: fecho da torre da Serra da Estrela não desanima visitantes, mas afeta os empresários. O restaurante está fechado há dias. É verdade, mas cara, sempre foi assim. O fecho da torre da Serra da Estrela não desanima os visitantes, mas a verdade é que eu ando aqui a lutar contra isto há 30 anos, ou mais, se calhar até já há mais, já perdi a conta, mas sempre foi assim. Quando há neve, ninguém aparece. Quando há neve, as estradas estão cortadas. Mesmo assim, está muito melhor do que estava antes. Antes bastava ameaçar um farrapinho de neve e cortavam-se logo as estradas todas por 2 ou 3 dias, às vezes uma semana. Agora não. Agora tem que cair neve, as estradas são realmente cortadas por uma questão de, obviamente, de perigosidade da estrada, mas depois são abertas muito mais rapidamente do que eram antes. Portanto, embora não esteja ainda bem, mas está muito melhor do que estava antes. E quando está bem, as pessoas têm que dizer que está bem. Temos que dizer a verdade. Mariana Leitão vê o novo movimento cívico de Cotrim como necessário e agregador. Opa, os flic-flacs à retaguarda que esta gente dá, as palhaçadas, as cambalhotas, o pino que eles fazem para evitar dizer aquilo que é verdade. É que este movimento do Cotrim vai esvaziar a iniciativa liberal. Se tiver sucesso, vai esvaziar a iniciativa liberal. Se não tiver sucesso, pois não esvazia nada, mas obviamente que a ideia é ter algum sucesso. Portanto, questionada sobre este contributo não é roubo, não é dilapidação total da base do partido, da sua base de dados, da sua base de militantes, não, nada disso, e simpatizantes, não, a sua base eleitoral de apoio, não, nada disso, é um contributo. Portanto, Cotrim Figueiredo monta um movimento cívico à parte da iniciativa liberal, completamente diferente, com o nome dele, com a cara dele, não tem nada a ver com a iniciativa liberal, e depois isso é um contributo, entendem? Um contributo mas é para a desgraça, para a explosão completa da iniciativa liberal. E então ela diz que é um contributo e sublinha que o eurodeputado continua a ser membro da IEL. Pois, ele continua a ser membro da IEL, assim como Seguro continua a ser membro do Partido Socialista. Quer estes direitolas todos tentem ocultá-lo ou não, ele continua a ser socialista, tem o cartão, não o rasgou, não o entregou, não saiu do partido,
embora banido do partido por António Costa e seus seguidores, ele continua a ser socialista e mais do Partido Socialista, porque ele podia ser socialista e não ser do PS, mas não, ele é socialista e é do PS. E vem a direitolice toda, vem apoiá-lo com medo, claro, de Ventura. Fosse ele outro qualquer e seria apoiado da mesma maneira. Portanto, asseguro que não é em bandeira em arco, porque não é por ele que vai receber os votos. É contra o Ventura. É até uma vergonha, até, digamos, é envergonhante para o próprio candidato. E aqui a soma dos escardoidos todos na primeira volta das eleições, meus caros, somando estes números maravilhosos todos, vejam que eles são tão magníficos. Bem, temos o Manuel João Vieira à frente do Jorge Pinto. Eu sei que não sabem quem é o Jorge Pinto, mas também não sabem quem é o Manuel João Vieira, e mesmo assim ele ficou à frente. Este último já nem falo. O comunismo está com 1,63, o ultracomunismo com 2,06, ainda é mais um bocadinho, e temos o Manuel João Vieira à frente daquela coisa do livre, ou libertinos, sei lá, não sei o que é aquilo. Bom, é outra coisa que vai desaparecer em muito pouco tempo. Vale a pena partilhar isto, toda esta gente pede o voto a seguro, mas vejam, tudo somado, se todos votassem, que nem 1/10 votam, mas se todos votassem no seguro, iríamos ter qualquer coisa como 4,56%. Como não vota nem 1/10, isto tudo somado dá para aí 0,5%. Não dá nada. Eu até aposto que alguns deles vão votar no Ventura e se calhar até vão votar mais no Ventura. Olha, por exemplo, os do Manuel João Vieira vão votar muito mais no Ventura do que nos próprios partidos que lhe pedem o voto. E aqui o António Filipe, embora só tenha 1,63, tenho a certeza que mais da metade dos comunistas não votam no seguro. Da chamada extrema-esquerda, da Catarina Martins, mais de metade do Bloco de Esquerda também não vota PS. Eles estão todos enganados, ou não, porque este movimento louco de toda a gente aparecer a dar o voto ao seguro quer dizer que eles estão com medo, quer dizer que há um pânico, porque como vos disse ontem, se as coisas estivessem calmas, se as favas estivessem contadas, não era preciso andarem todos nesta doidice, a múmia paralítica a aparecer a dizer que dá o voto ao seguro, o homem dos helicópteros e dos submarinos a dizer que dá o voto no seguro. Epá, é brutal. Esta gente ficava em casa sossegadinha e resguardava-se. Se eles aparecem é porque está toda a gente com muito medo que aconteça uma surpresa. Eu aposto nessa surpresa porque o povo português não é nenhum rebanho, não vai atrás do pastor. Calma. Aqui está. Este anunciou que dava o voto a António José Seguro na segunda volta. Eu disto só tenho a dizer que anuncia. Bem, mas quem é que interessa isso? A quem interessa o que ele anuncia? Só se for aos vendedores dos submarinos que foram condenados na Alemanha, os vendedores, a empresa vendedora e os próprios vendedores foram condenados na Alemanha por confessarem que pagaram luvas a quem fez o negócio do lado português. Ora, eu não sei, não faço a mínima ideia de quem é que fez esse negócio do lado português, não sei quem era o ministro da Defesa na altura e nem sei quem é que recebeu 5%, alguns dizem 10%, mas mesmo que seja 5%, são muitos milhões. Alguém o recebeu para financiar algum partido, eu não faço ideia nenhuma quem tenha sido, nenhuma. E, meus caros, temos um dos invernos mais rigorosos nos Estados Unidos, 2/3 da população está a enfrentar o pior inverno de sempre, desde o Texas a New England. A verdade é que eu tenho a certeza absoluta que quando chegarmos aí a março ou a meados de fevereiro vão nos dizer que este foi o janeiro mais quente de sempre, desde sempre, dizem de sempre para não darem uma data, porque só há termómetros para aí há 60 anos e só há temperaturas fiáveis para aí há 20 ou 30, agora há de satélites há para aí há 20 ou 30, não há mais, mas dizem desde sempre, que é para dar a ideia de cá 4 milhões ou 4 mil milhões de anos, que é a idade da Terra, que nunca houve temperaturas tão altas como se nessa altura houvesse termómetros. Como vos digo, só há medição real para aí há 20 ou 30 anos, porque embora já haja termómetros há 60 ou 70, havia meia dúzia deles, hoje é que há milhões. Seguro só aceita debater uma vez com Ventura e recusa a proposta das televisões. O que é que querem que eu diga de uma coisa destas, que posso eu comentar a uma coisa destas? O meu único comentário e a minha única reação é esta: ora, pois está claro. Quem tem medo não quer debater. Se não tivesse medo, era ele que exigia o debate. Como tem medo, pensa que está na mão de cima e tem medo, sabe que vai perder com Ventura
todos os níveis, sobre qualquer assunto. Aliás, ele, sobre todos os assuntos, diz a mesma coisa, que é, vamos fazer um pacto, ou temos que estudar o problema, ou temos que reunir à volta de uma mesa, tem que ser uma mesa gigante, tem que chegar do Algarve ao Minho, e temos que conversar, e temos que pensar, e temos que ver como é que se há de resolver, mas não tem nenhuma ideia para resolver coisíssima nenhuma, nem na saúde, nem na educação, nem na justiça, nem coisíssima nenhuma. Bom, então o que ele diz é, tem que se ver, vamos estudar. Ou seja, este presidente, se alguma vez fosse eleito, ele nunca iria vetar lei nenhuma do governo. Por isso é que a maior parte dos direitolas lhe dá também, digamos, o voto, porque este tipo é o... Enfim, era o Tó Zero, e eu chamo-lhe o Calimero Zero. Zero não é que ele seja um zero, zero é porque não faz nada. Zero, faz zero. Não é porque valha zero, atenção, ponha isto bem claro. É porque faz zero, anuncia zero, tem ideias zero. É só por isso que ele é um zero, senão não seria zero, seria outra coisa qualquer. Mas como ele não tem ideia sobre nada, ele é um Calimero Zero. Pronto, é por isso que ele não quer debater, porque teria que responder bem ou sobre isso, nada. Sobre isso, nada. E sobre aquilo, também nada. E sobre outra coisa, também nada. Temos que estudar, temos que fazer um pacto, temos que reunir e temos que conversar. Pá, para isso não é preciso ser Presidente da República. Podem acabar com essa figura, porque se é para isso, se é para não fazer nada, não precisam de pagar o ordenado, ou é? Quando o sistema inteiro está contra ti, é porque estás no caminho certo. Não tenhas dúvida, vêm aqueles malucos a dizer, não há autoestrada, vão todos num sentido, vão outro no sentido contrário. Não, não, meus caros. Aqui não há autoestradas, aqui há rebanhos. Aqui há pastores que tentam arrebanhar aqueles que são de direita. Os direitolas é que tentam arrebanhar os seus clientes, a sua clientela política, mas eu acho que não têm sorte nenhuma, porque o povo não é tão estúpido assim. Eu sei que haverá uma parte que segue o seu pastor, eu sei que sim, até vi ontem o Bruno Nogueira dizer que se um tipo qualquer de uma telenovela disser que vai votar num sentido, leva logo consigo umas dezenas, centenas de milhares. Ele disse isso. Bom, mas ele que eu disse, eu não era capaz de dizer isso, se eu dissesse isto, chamavam-me logo de que trato os portugueses como atrasados mentais, etc, etc. Mas como é de esquerda, ele pode dizer o que ele quiser, eu é que não. Bom, eu não penso isso sequer. Sei que alguns irão atrás, sim. Sei que alguns vão atrás. Alguns vão atrás do Cavaco, pai uns 14. Alguns vão atrás de Paulo Portas, pai uns 12. Alguns vão atrás de... Essa gente toda somada dá uma mão cheia. Qualquer aldeia aqui do Distrito da Guarda tem mais gente do que esses notáveis todos juntos. E é preciso que faça algum efeito. E não faz efeito nenhum. Eu tenho a certeza absoluta que isso é tudo tiros nos pés. As pessoas que têm 2 dedos de testa, que conhecem as dificuldades da vida, que sabem que em 50 anos Portugal praticamente só piorou, avançou como todos os países avançaram, isso é a idiosincrasia. Há 50 anos atrás não havia o que há hoje, não havia internet, não havia nada do que há hoje, não é? Nem havia televisão a cor sequer. Pronto, naturalmente isso há um avanço, mas é um avanço para todos os países da mesma forma. Não é por sermos portugueses que agora temos televisão a cores e antes não tínhamos, que agora temos uma saúde melhor do que tínhamos antes. Não é por isso, é porque as coisas melhoram em todos os países do mundo, mesmo os mais atrasados, como infelizmente na Europa nós somos um deles. Mas as pessoas perceberão que hoje em dia a vida está mais difícil do que há 10, e há 10 do que há 20, e há 20 do que há 30. E isso não pode continuar. E cada vez há mais corrupção, cada vez o pouco dinheiro que existe é mais desviado e não se vê melhoras em lado nenhum. É por isso que eu acho que Ventura vai ganhar. Apesar de todos esses arrebanhamentos, tentativas de arrebanhamentos da população de direita para votarem no socialista. Eu não acredito, pelo menos no interior não acredito que as pessoas de direita votem num socialista. Não acredito nisso. Mais de 4 mil mortos do que o normal do ano, do mês anterior e do ano anterior. 12,5% a mais. E nós já temos os mais altos rates, as mais altas taxas de mortalidade da Europa. Agora, do inverno dizem que é por causa do frio. Mas acontece que Portugal não é um país assim tão frio. Há países muito mais frios, aliás, quase todos são mais frios do que Portugal. E, portanto, meus caros, se somos um país do fundo da Europa, do sul da Europa, junto ao Mediterrâneo, somos dos países mais quentes da Europa. Não podemos dar esta desculpa para haver mais 4 mil mortos só num mês, meus caros, do que o normal, que já é muito acima da Europa. Somos o país em que morre mais gente, em comparação com a população, somos o país em que morre mais gente na Europa, de longe. Aliás, somos o único país em toda a Europa em que se está a morrer mais gente do que nos anos anteriores. Não sei se temos que agradecer isto ao socialismo ou à social-democracia, mas a um dos dois é, e provavelmente a ambos, pelo trabalho que não fizeram nos últimos 20, 30 anos. Paulo Portas vota inseguro, foi um político decente num momento muito difícil para Portugal.
Seguro era o secretário-geral do Partido Socialista quando este irrevogável era Ministro da Defesa e vice-primeiro-ministro, lembra-se disso? Pois é. A quem é que interessa onde vota um corresponsável pelo estado a que este país chegou? É o que eu pergunto. Só se for para votar ao contrário, que é o que eu farei. Eu, se estivesse indeciso e visse o Paulo Portas e visse o Cavaco e outros que tais pedirem um voto num tipo, seja ele qual fosse, eu de certeza que votaria ao contrário. É preciso dar mais algum exemplo? Aqui está outro igualzinho ao anterior. Um dos 4 PPPs piores portugueses de Portugal. Como eu lhes chamo e que vocês sabem que já há muitos meses eu digo isto. Muitos meses, calhar há mais de um ano. Um dos 4 PPPs. Ferro Rodrigues, toda a gente sabe a história de Ferro Rodrigues, prevê segunda volta difícil, mas conseguiu uma coisa que mais ninguém conseguiu. Já agora, desculpem-me que vos diga, conseguiu apagar o nome dele da Wikipédia na parte que se falava da Casa Pia. Eu digo porque tenho aqui provas que estava escrito, mas ele conseguiu apagar e hoje em dia, se lá forem, não encontram nada relativo à Casa Pia. Mas estava lá e eu publiquei isso num vídeo meu porque estava lá. Bom, prevê a segunda volta difícil e sugere nervos de aço a seguro. Nervos de aço temos nós que ter cada vez que este senhor abre a boca. Isso é que é preciso, nervos de aço, para não agarrarmos nas taxas, nas panelas e tudo que houver à mão e não atirarmos contra a televisão, que não tem culpa nenhuma. Temos aqui um mentiroso no Jornal de Notícias, que é o Diário do Largo do Rato, a dizer que todos sabem como André Ventura classificaria a escolha da irmã do Rui Cristina para a Câmara de Albufeira, mas é que não houve escolha nenhuma. Este desculpa, mas tenho que o chamar assim, está a mentir, mas é claro que a mentira não é crime em Portugal, senão a classe política estava toda presa, não é? Mentir não é crime, mas este tipo deve pedir desculpas, porque o Rui Cristina não escolheu a irmã é que escolheu ir para a Câmara de Albufeira porque a irmã já trabalhava na Câmara de Lolé. A irmã e mais 6... foram ao todo 7, pediram mobilidade interna, coisa que acontece em todas as câmaras municipais. As pessoas às vezes querem ir para outro lado, estão mais perto de casa, ou não coadunam com o tipo de serviço que têm, ou com os superiores hierárquicos, seja lá o que for, e pedem mobilidade. Nas escolas, nos tribunais, nas repartições de finanças, nas câmaras municipais, em todo lado isto acontece. E todos nós sabemos que isto acontece. É o contrário do que diz este mentiroso, que eu não sei quem é, nem quero saber. Diz este mentiroso que ela foi contratada pelo irmão. E foi assim que a comunicação social, Comunicação Social, deu a primeira notícia. Mas logo no dia seguinte apressou-se a desmentir-se a si própria e a dizer a verdade. Não foi nada disso, afinal não foi. Até podia ter parecido. Eu dou de barato. Para o Presidente da Câmara, agora a irmã está a trabalhar na Câmara, se calhar foi taxa. Não foi. Foi mobilidade interna da Câmara de Lolé, ela e mais 6, e passaram para a Câmara de Albufeira. Essa é que é a verdade. Portanto, este tipo tinha que pedir desculpa. Mas ele não pede desculpa a ninguém e isto é fake news. Jornal de Notícias está aqui a mostrar e a publicar uma notícia falsa. Este comenteco mentiroso tenta enganar o povo. Não ganharam 1 cêntimo a mais, porque a mesma classe profissional corresponde ao mesmo ordenado, ao mesmo vencimento. Não há diferença nenhuma. Portanto, o que ganham na Câmara de Lolé, com a mesma profissão que têm, o mesmo serviço, ou outro qualquer, mas dentro do mesmo escalão, eles não subiram de escalão, nem podem. Portanto, o que acontece? Ganham o mesmo, nem 1 cêntimo a mais, e já ganhavam na Câmara de Lolé. A única diferença foi, antes trabalhavam na Câmara de Lolé e agora trabalham na Câmara de Albufeira. Não há aqui 1 cêntimo a mais gasto. Isto é inacreditável como é que estes mentirosos publicam as coisas nos jornais que também já ninguém lê e estão todos na falência. Por isso é que apelam ao voto no seguro para apoiar a nova medida de Montenegro, Monteverde, como quiserem, de dar mais uns milhões à comunicação social falida, como fez Costa no tempo da Covid. Costa deu 18 milhões e meio, salvo erro, e este tem que dar para aí o dobro. E eles estão todos à espera de mão estendida para não irem todos à falência, porque senão vão todos para a subsídio de dependência do subsídio de desemprego. E é isso que eles não querem. Aqui está um exemplo do pior que há no jornalismo. Este já nem é jornalista, é só comenteco da esquerda e da extrema esquerda, não é? O pior que há, direita democrática versus direita envergonhada, não é? Eu nem ponho aqui o que é que este tipo diz, porque isto é um dos piores ativistas do jornalismo da esquerda a ver a mama acabar. E quando eles veem a mama acabar, meus caros, eles passam a ser de qualquer partido, menos daquele que se propõe acabar-lhes com a mama.
que justamente é Ventura. Juntam-se todos contra Ventura, porque Ventura, enquanto Presidente da República, nunca promulgará mais um subsídio de milhões para esta escumalha toda, esta escardalha toda que enche os rádios, as televisões e os jornais em Portugal. Querem milhões? Vão trabalhar. Vão trabalhar. Há aqui tanto imigrante, trabalham ao lado deles. E aqui temos mais uma polícia do mentígrafo, não é? Que apresenta uma fotografia da advogada lá desse grupo 1143 e que diz: a advogada do grupo 1143 fotografou-se várias vezes ao lado de André Ventura. É verdade? E é verdade. Eu pergunto qual é o crime. Eu só pergunto se isso é crime. Para estes manipuladores é crime uma advogada tirar fotos com Ventura. Aliás, qualquer pessoa tirar fotos com Ventura é um crime para esta escumalha, esquerdomalha, como eu lhe chamo, esquerdume, comunistas sociais. É o que eles são, não são comunicadores, nem pertencem à comunicação, pertencem à comunistação social com U, que vem de súcia. Vão lá ao dicionário ver o que é que quer dizer súcia. Vão lá. O Presidente da República promulga a lei do lobby, após veto em 2019, e o que eu vos digo, meus caros, é que hoje é um dia feliz para Marques Mendes e para muitos outros, mas talvez Marques Mendes seja o mais beneficiado com esta lei, porque a partir de hoje é que Marques Mendes pode dizer, finalmente pode dizer que tem uma profissão, porque até hoje não podia dizer qual era a profissão dele, não era nenhuma, era uma profissão que era ilegal, a de lobista. Hoje já pode dizer, não, eu sou lobista, eu meto cunhas aos ministros, meto cunhas à administração pública, meto cunhas ao primeiro-ministro, a quem quiser, toda a gente, é isso que eu faço, é a minha vida é ser lobista. Já ficou, a partir de hoje, consagrada mais uma profissão, a profissão de lobista, que é aquela que ele tem feito desde sempre, pelos vistos, porque não foi capaz de dizer nem a Cotrim, nem ao almirante Gouveia Melo, o capitão Iglo, como eu lhe chamo, não foi capaz de explicar qual era a profissão dele até hoje. Agora já sabemos, é esta que foi aprovada hoje. O problema é que ele já a exerce há umas décadas, e isso não sei como é que vai ficar.